Boa noite. Eu sei que você está aqui mais uma noite sem sono, mas vou te ajudar a dormir bem. Se acomode e sinta o momento. Hoje vamos contar a história de por que você não duraria um dia nas minas de ouro incas. Ele caminha devagar, e a voz que o acompanha, essa voz amiga que fala baixinho para você, também caminha, sem pressa, como quem sabe que a noite tem todo o tempo do mundo. O caminho começa antes mesmo dos passos. Começa no ar, que cheira a terra fria, há uma promessa de descanso, há um cuidado que desce do céu como a luz da lua desce pelas montanhas. Sinta como a noite está tranquila. Você consegue imaginar? A respiração encontra um ritmo manso, e cada vez que o peito se enche e se esvazia, é como se alguém acariciasse seus pensamentos, pedindo licença para arrumá-los. Ele não tem nome, porque poderia ser qualquer um de nós quando buscamos um lugar onde o barulho se rende ao silêncio e o cansaço encontra casa. O poncho que veste é macio, e a lã roça a pele como uma lembrança de abraço antigo. Os dedos dele tocam o tecido, e a textura diz: você está protegido. Você, aí onde está, talvez também sinta um tecido tocar a pele, um lençol, um cobertor. Puxe um pouquinho para junto do corpo, se quiser. Sinta como é bom quando o corpo entende que foi visto, que foi cuidado. A noite é um grande teto de veludo salpicado de luz. As estrelas parecem sementes plantadas com paciência, uma a uma, por mãos sábias que conhecem a hora certa de florescer. A lua, arredondada, pousa sobre o dorso das montanhas como um fruto descascado, oferecendo um brilho doce, sem ferir os olhos. Ele, o viajante, levanta o rosto e respira fundo. O ar é frio, mas não é duro. É um frio que acorda a pele e, ao mesmo tempo, convida o corpo a procurar calor por dentro. Você pode acompanhar esse gesto, respirar devagar, sentir o ar entrar, sentir o ar sair. A cada expiração, um peso que não é seu pode partir, silencioso, sem despedida. O narrador, essa presença que te vela como quem cuida de uma chama, sussurra: nem todo lugar foi feito para o nosso corpo, e está tudo bem. Há quem entre nas minas e conheça seus corredores como se fossem veias de uma montanha viva. Há quem escute o som da picareta como quem escuta uma canção que chama. Mas você, hoje, não precisa tocar em pedra nenhuma. Hoje, tudo o que você precisa é deixar que a noite toque você, que as palavras alinhem seus travesseiros invisíveis, que os olhos pesem de um jeito bom. Você já sentiu o momento em que o bocejo nasce antes de abrir a boca? Esse que escorre pelas pálpebras e amolece a testa? Deixe que ele chegue. Sem apressa-lo, sem pensar nele. Ele virá como um visitante que conhece a casa. Uma casinha de pedra está adiante, discreta, com uma janelinha acesa. A luz é tímida, dançando por trás do vidro. O viajante passa, e a luz escorre pela parede como um fio de mel morno. Há um cheiro distante de fumaça, como se alguém tivesse aquecido água num fogareiro pequeno, e esse cheiro se mistura ao do mato que guarda o orvalho. A rua é só um traço de terra batida, firme sob as botas. E mesmo quem está deitado, ouvindo, consegue sentir esse chão sob os pés da imaginação. Não precisa ver. Basta saber que ele está lá, sustentando, aceitando passos de todos os tempos. O guia caminha à frente, segurando um lampião que desenha círculos mornos no escuro. Os olhos dele são calmos, o gesto dele é paciente. De vez em quando, ele volta o rosto e confere se o viajante está bem. Não diz muito, porque a noite é um idioma que se fala com menos palavras e mais presença. O guia conhece o vento, conhece o barulho que a água faz quando a montanha respira, conhece o silêncio como quem conhece a palma da mão. Ele levanta o lampião só um pouco mais alto e a luz toca o rosto do viajante, toca também a ponta dos seus dedos. Você sente essa luz? É como um abajur manso nos cantos da sua mente, afastando a pressa. Ele para por um momento para escutar. Não é um parar de cansaço. É um parar de respeito. As montanhas falam, você sabe. Falam no estalo das pedras quando o frio chega, falam no farfalhar das plantas deitado pelo vento, falam no som leve de passos antigos que parecem nunca ter ido embora. Ele fecha os olhos, e nessa pausa, tudo se organiza. A mente, que antes corria, descobre que pode esperar. Pode esperar a história chegar, pode esperar o sono abrir a porta. Você pode fazer o mesmo, fechar os olhos por um instante e perceber a temperatura do ar na bochecha, perceber o peso do corpo onde ele encosta,
perceber que nada precisa de você agora. É raro, é precioso, é seu. O viajante pensa nas minas. Não pensa com medo, não pensa com culpa. Pensa com respeito. Imagina a entrada discreta, o cheiro de terra fria, o som abafado de passos no escuro. Imagina o peso nas costas, o trabalho contínuo, a paciência que só quem conhece a montanha por dentro pode ter. E então, algo se ilumina dentro dele. Ele sabe que não duraria um dia lá dentro. Não por fraqueza, mas porque há lugares que não lhe pedem nada. E hoje, ele escolhe ficar onde a noite pedirá pouco, quase nada. O narrador se inclina para o seu ouvido e diz, num sopro, você também não precisa durá-lo. Não nesta noite. Nesta noite, a sua tarefa é tão simples e tão bonita quanto a lua brilhando sem esforço. Deitar, ouvir, respirar, deixar-se levar. Ele se senta numa pedra que guardou, desde a tarde, um calorzinho discreto. Ao encostar a palma da mão, ele sente a memória do sol. É pouca, mas é suficiente. A mão sobre a pedra sob a mão, um gesto que diz muito sem dizer. Ele tira um caneco da sacola. O guia abre a garrafa embrulhada em pano, e o vapor de uma bebida morna sobe, leve. Tem cheiro de ervas, de folhas amassadas entre dedos limpos. O viajante sorve um gole, e o calor escorre pelo peito, se espalha como um sorriso que tem destino certo. Você pode imaginar isso com sua respiração, inspirar como se puxasse esse calor para dentro, expirar como quem entrega ao mundo o que sobrou depressa. Há palavras que a gente fala só por dentro. O viajante diz obrigado para a noite, sem abrir a boca. Diz obrigado para a pedra que o sustenta, para a luz que não exige nada, para o corpo que aprendeu a ouvir quando é hora de parar. E você pode agradecer também, de um jeito seu, silencioso, pelo que há e pelo que não precisa haver. A gratidão é uma chave que abre portas macias por dentro. Quando a gente agira com cuidado, uma brisa entra, fresca, limpa, amiga. Ele levanta de novo, não porque precise ir mais depressa, mas porque o corpo gosta do balanço dos passos. A cada passo, o poncho sussurra no tecido da calça. A cada passo, o lampião desenha o chão. O guia aponta adiante, com um gesto curto do queixo. A trilha segue como um fio que sabe exatamente por onde passar. E o que podia ser uma noite longa demais vira uma noite no tamanho certo. Você sente isso? O tempo se ajeita, como um lençol que alguém estica e afaga, tirando dobras, alisando vincos. Perto da trilha, um arbusto segura gotas que não caem. Elas ficam ali, presas por um momento, redondas, refletindo a lua em miniatura. O viajante passa o dedo de leve numa folha e uma gotinha decide descer. Desce em silêncio, sem medo de cair, porque sabe que o chão a espera. O narrador sorri por dentro. É assim com o sono. Quando a gente confia, ele desce com doçura, e o chão, o seu colchão, seu travesseiro, a segurança do agora, está pronto para receber. Ele se aproxima mais da encosta. A montanha, imensa, parece que se inclina também, para escutar melhor. O guia abaixa a luz, como quem respeita um templo. E há um instante em que todos os ruídos menores fazem um coro. Água ao longe, vento nas pedras, um inseto que risca o ar, o coração do viajante num compasso manso. Essa música silenciosa existe mesmo quando a gente não percebe. Hoje, você percebe. E, percebendo, se acomoda melhor por dentro, como quem encontra a posição certa para adormecer. O viajante apoia a mão no peito, sente as batidas. A pele está fria, mas o fundo é morno. Ele pensa na coragem que é necessária para reconhecer os próprios limites. Pensa que coragem não é só entrar, às vezes é ficar do lado de fora e admirar. Pensa que há muitas formas de ouro. Há o ouro que brilha escondido na rocha, e há o ouro que brilha no descanso honesto de quem diz, não hoje. O narrador te convida a chamar o seu descanso de ouro. Diga baixinho, se quiser, só para você ouvir, meu ouro, hoje, é dormir. E sinta como essa frase abre espaço, como abre uma janela de onde entra um ar que não cansa. O guia oferece a manta, e o viajante ajeita sobre os ombros, ainda que por pouco tempo. Um arrepio doce percorre a nuca, como uma pena que passa. A noite tem dessas delicadezas. Você pode fechá-la ao redor de si, como quem se envolve num cobertor manso. E, assim envolto,
você começa a perceber que o corpo pesa de um jeito bom, firme, apoiado. Esse peso não cai. Ele repousa. E o repouso é uma espécie de oração sem palavras que chama o sono devagarinho. Eles se aproximam de uma sombra que é mais sombra que as outras. Uma abertura discreta, uma boca de pedra que respira ar frio. É a entrada da mina, ainda que por hora seja só um lembrete de que ali existe um mundo por dentro do mundo. O viajante para uma distância de respeito. Não precisa chegar mais. A montanha não se ofende. Ao contrário, parece agradecer por esse recuo. O narrador, que te acompanha, promete que não vai te colocar em lugares apertados. A gente fica aqui, do lado de fora, onde o ar é amplo e a vista é vasta. Você está seguro. Sinta essa palavra repousar em você. Seguro. Como um cobertor sobre o peito, como uma mão sobre as costas, como uma luz que não apaga. Por um instante, o viajante fecha os olhos e deixa que a escuridão de dentro encontre a escuridão de fora. Não é um escuro pesado. É um escuro macio, como o tecido do poncho por dentro, como o fundo de um lago quando a água é tranquila. Ali, com os olhos fechados, ele ouve uma lembrança. Passos de outros tempos, vozes que falam baixo, o som de uma canção que talvez alguém cantasse para se encorajar. Ele não tenta decifrar. Apenas ouve. E, ouvindo, entende que a vida é maior do que os lugares por onde ela passa. E isso dá paz. A paz não chega com trombetas. Ela se aproxima como a brisa que você só nota quando vê uma folha balançar. É assim que a história te toca. É assim que ela pede licença para deitar um pouco nos seus ombros e te contar, com gestos e silêncios, que hoje você não precisa entrar em mina nenhuma, nem lutar com ideia nenhuma, nem segurar palavra nenhuma. Hoje, você só precisa se deixar levar por um caminho que foi feito para pés descalços da mente, para o jeito simples de quem adormece porque confia. Talvez agora o sono já esteja encostado no batente. Talvez esteja te olhando de longe, vendo se você abre a porta. Não precisa abrir de uma vez. Basta girar a maçaneta um pouquinho, só para dizer, eu te vejo, sono. E eu te quero, sim, vem quando for a hora. O resto, a noite faz. O resto, a história cuida. A gente só acompanha, com carinho, com paciência, com essa vontade macia de que você durma bem. À sombra dos Andes, o mundo é um quarto imenso com cortinas de montanha. Ele e o guia seguem por uma trilha antiga que parece conhecer as plantas dos pés de todas as pessoas que um dia passaram ali. Não há pressa no gesto deles. Não há obrigação de destino. Há apenas o prazer do passo que se encaixa onde deve, o prazer de saber que cada metro percorrido já é a própria chegada. Você consegue imaginar a linha clara da lua lambendo as cristas de pedra? Sinta como a noite está tranquila. O coração se ajusta ao compasso da trilha, e esse compasso é o que embala, não o que exige. À direita, o vale é um colchão escuro, tão vasto que até os pensamentos decidem ficar menores. Pontinhos de luz tremem ao longe, como vagalumes que se esqueceram de que a noite passa. À esquerda, a parede de rocha sobe como uma coluna de templo. O viajante olha para cima e sente algo que não é medo. É reverência. Há uma diferença bonita entre as duas coisas. O medo encolhe. A reverência expande. Ela lembra o corpo que ele é pequeno, sim, mas é parte. E quando a gente se sente parte, tudo fica menos áspero. Até a pedra parece mais paciente. O ar tem gosto de pureza e um toque leve de frio. Ele entra pelas narinas como um consolo e sai pela boca como um suspiro que se permite. O viajante imagina como seria estar lá dentro, nas minas, um dia inteiro. O corpo dobrado, a luz apertada, a respiração aprendendo a contar cada travessia. E é nesse imaginar que ele reconhece: hoje, não. Hoje, o ouro não está onde se cava. Está onde se descansa. O narrador chega mais perto do seu ouvido. Você pode soltar o que pesou. Você pode escolher a leveza. Agora. A noite autoriza. E a montanha assente com seu silêncio antigo. Uma lhama aparece na curva, tão calma quanto um pensamento bom que escolheu ficar. Ela mastiga devagar, e os olhos, dois poços escuros, refletem um pedacinho da lua. O guia dá um passo para o lado, e o animal passa como quem desliza em cima de uma música. O viajante sorri,
E esse sorriso não pede testemunhas. É um sorriso limpo, que toca o canto da boca e fica por dentro, iluminando um pouco as bochechas. Você também pode deixar esse sorriso manso visitar você. Ele não precisa de motivo. Só precisa de espaço. A cada 10 passos, o guia abaixa um pouco o lampião. Ele sabe que a visão se educa no escuro, que os olhos aprendem um outro idioma quando a luz diminui. Primeiro, a noite é uma parede. Depois, ela se abre em portas. O viajante percebe formas que antes não via: um arbusto arredondado, uma pedra com um rosto inventado, o brilho de um fio d'água atravessando a trilha por baixo. E a mente dele, que no começo falava de muita coisa, vai gostando do silêncio e começa a falar só do que importa: do chão, do céu, do aqui, do agora. Sua mente pode ir junto. Ela não precisa resolver o que o dia deixou para amanhã. Pode colocar numa caixa de madeira, fechar com uma fita macia e guardar num canto. Depois você pega de volta, se tiver vontade. Agora, não. O vento mexe a barra do poncho, e o tecido roça na pele como uma escova de lã que acaricia mais do que esquenta. Há uma ternura no frio. Você percebe um convite a acender fogueiras íntimas, a buscar o calor na respiração, a reconhecer que a pele é porta e é casa. O viajante puxa a manta um pouco mais para os ombros, quase num gesto de ritual. Você também pode ajeitar seu cobertor. 1 centímetro a mais de tecido, uma dobra a mais no travesseiro, e o corpo entende que foi atendido. Coisas simples, dessas que dão vontade de dizer: ah, assim está bom. Ao longe, um rio fala. Ele não grita. Não precisa. Ele segue seu caminho entre pedras que o respeitam. Às vezes a voz dele fica mais firme, às vezes quase não se ouve. É como certos pensamentos: basta deixar que passem, e eles seguem sem fazer alarde. O guia para perto de um mirante natural, uma saliência de rocha lisa como uma mesa antiga. Ele apoia a mão, o viajante também. A pedra é fria, mas firmíssima. A firmeza acalma. O guia não diz nada. O viajante respira. E o narrador, percebendo você por perto, sussurra: sente a firmeza onde você se apoia? Ela está aí. O colchão, a cadeira, o chão. Eles te recebem. Você pode entregar o peso. Pode confiar sem olhar para trás. As constelações parecem desenhar linhas invisíveis no céu. O guia aponta, e o viajante acompanha o gesto, a pupila se abrindo um pouco mais. Eles inventam nomes para as estrelas. Não importa se já existem outros. Naquela hora, as estrelas são deles. Podem ser suas também. Você pode escolher uma luz e dizer: está é minha por uns minutos. Ninguém vai tirar. Fique com ela brilhando quieta no fundo dos olhos. Ela não pesa. É uma lembrança de que longe e perto às vezes se encontram no mesmo lugar. A trilha se estreita. O viajante encurta o passo. Concentra-se. Um pé, depois o outro. Nada de pressa. Nada de querer terminar. O fim não interessa. Interessa a dança dos pés encontrando onde pousar. Interessa a cadência. Ele descobre que, quando presta atenção no que pisa, o corpo todo agradece. A mente se aquieta, o ritmo do coração encontra uma música que não cansa. Se você quiser, pode fazer o mesmo aí, agora. Presta atenção na respiração como quem olha onde pisa. Veja como entra, como sai, como se acha. Não tente mudar. Só olhe. E, olhando, sinta a calmaria crescer. Uma nuvem grossa passa e encobre a lua. O mundo escurece um pouco mais, e, por um segundo, o viajante sente um friozinho, não de medo, mas de lembrança. Lá dentro, na mina, o escuro é quase inteiro. Ele respeita os que entram. E decide, de novo, ficar do lado de fora. O guia ergue o lampião, e um círculo de luz nasce aos pés deles, como um pequeno sol particular. Às vezes, tudo o que a gente precisa é de um círculo de luz do tamanho do passo seguinte. O resto pode esperar. Você não precisa enxergar o caminho todo para seguir. Precisa só do próximo passo, dado com carinho. A nuvem se move e a lua volta, brincando de aparecer. A volta da luz não é uma festa. É um alívio suave.
O viajante sente que o corpo se alinha com essa alternância: claro e escuro, inspirar e expirar, movimento e pausa. Também é assim com o sono. A mente vem, a mente vai, o corpo entrega, o corpo acolhe. Nessa dança, um bocejo nasce. Ele não chega a abrir a boca, mas já alonga a nuca por dentro, solta a tensão da mandíbula. Se você quiser, relaxe a boca. Deixe a língua deitar no fundo do céu da boca. Perceba como isso convida o rosto a descansar, os olhos a pesarem, os ombros a caírem um pouco mais. Mais adiante, um pequeno santuário de pedra aparece na beira da trilha. 2 raminhos secos, uma fita desbotada, uma vela apagada. O viajante encosta os dedos na pedra e, sem palavras, pede bênção e oferece respeito. Não é religião o que acontece ali. É delicadeza. É lembrar que há coisas que vieram antes e que virão depois, e que a nossa parte é pequena e, justamente por isso, preciosa. Ele sente o coração bater mais devagar. Você percebe o seu batendo? Sinta sem medo. É um tambor manso que marca o tempo da noite. É um convite a não correr. O vale se abre outra vez e revela lá embaixo uma sequência de telhados. A fumaça que sobe de alguma cozinha desenha um fio no ar, quase uma linha de escrever. O viajante imagina alguém mexendo uma panela, mexendo com a mesma cadência com que ele caminha. Essa imagem aquece por dentro. Você pode imaginar uma cozinha também, uma mesa de madeira, um chá que perfuma, a luz amarela que faz sombra nos cantos. Veja como é fácil sentir-se em casa quando a imaginação acende uma lâmpada. O guia tira do bolso um pedaço de pão e parte em 2. Entrega um pedaço ao viajante. Eles comem em silêncio, mastigando devagar, como se mastigar fosse um jeito de agradecer. O sabor é simples e bom. Às vezes, é isso que o corpo pede. Coisas simples. Você pode oferecer ao seu corpo uma simplicidade agora, um suspiro mais longo, um pensamento a menos, uma posição mais confortável. Faça esse carinho em si. O corpo entende. O corpo responde com alívio. A sombra da montanha muda de tom quando uma nuvem fina passa por trás da lua. O viajante lembra que tudo muda, devagar, mesmo quando parece quieto. E essa lembrança o acalma. Porque, se tudo muda, até o que pesa vai embora. Até a mente que corre aprende a caminhar. Ele volta a pensar nas minas, no esforço, no metal escondido, no tempo que se dobra lá dentro. Ele honra quem vai, quem conhece os caminhos escuros. E, ao mesmo tempo, reconhece a sabedoria de quem fica, de quem descansa, de quem escolhe o claro. Honra e descanso podem caber no mesmo peito. E cabem, no peito dele, agora, do jeito mais macio. Eles recomeçam a andar, e o som das botas na trilha vira uma espécie de mantra. Toc-toc, toc-toc, toc-toc. O coração responde. Toc-toc. A mente responde com menos palavras e mais espaço. E o narrador aproveita esse espaço para perguntar, bem baixinho: você consegue notar como a sua respiração está agora? Consegue sentir o ar frio passando e esquentando por dentro? Consegue perceber o peso doce do cansaço que chega com educação? Não é um cansaço que derruba. É um que embala. Um que diz, se quiser, pode deitar. Uma brisa mais firme desce do alto e traz consigo um cheiro de pedra molhada, apesar de não haver chuva. É como se as rochas guardassem água por dentro, água de eras, e deixassem escapar uma memória. O viajante sente essa memória tocar o rosto. O guia ajeita o chapéu, a aba protegendo os olhos da claridade da lua. Eles seguem numa harmonia que não exige. E é nessa harmonia que o sono gosta de nascer, quando nada puxa, quando nada empurra, quando tudo consente. A trilha passa por um trecho de chão mais fofo, como se alguém tivesse estendido um tapete de musgo. Os passos afundam um pouco e o corpo agradece a maciez. O viajante pensa que seria bom deitar ali, só por um minuto. Ele não deita. Mas você pode, do seu jeito, afundar mais no colchão, oferecer mais do seu peso para o apoio que te sustenta, soltar o que sobrou de tensão nos dedos dos pés, na testa, entre as sobrancelhas. Deixe cair, como folhas que largam o galho na hora certa. Ao subir uma pequena lomba, eles avistam, pela primeira vez, a boca de uma mina mais adiante,
guardada por uma sombra profunda e um silêncio que parece mais denso. Não vão até lá. Não hoje. Só olham de longe. O viajante inclina a cabeça, em respeito. O guia faz o mesmo. E, com isso, já fizeram tudo o que era preciso. Nem toda porta que vemos devemos atravessar. Às vezes, basta reconhecer e seguir. O narrador te lembra. Você não precisa entrar nas conversas da sua mente que escurecem o peito. Você pode acenar para elas de longe e seguir o caminho claro da respiração que te trouxe até aqui. Eles param num pedaço de pedra mais largo, como uma varanda da própria montanha. O viajante senta, os pés pendendo um pouco, balançando de leve. O guia coloca o lampião no chão e a luz desenha um círculo, um pequeno ninho quente. O viajante apoia as mãos ao lado do corpo e sente a textura áspera da pedra. É bom. A aspereza conta histórias, prova que o mundo não é liso, mas pode ser gentil. Ele respira fundo, o peito abrindo como uma janela que encontra o vento certo. Você pode abrir sua janela também, bem devagar, para que a corrente de ar entre e faça dançar a cortina da mente. É aí que ele percebe. O corpo diz basta com um sorriso. Não é um basta de fim. É um basta de medida justa. Basta de esforço, por hoje. Basta de pensar com pressa. Basta de lembrar com peso. Basta de se cobrar. À noite, com suas mãos largas e silenciosas, acolhe esse basta e transforma em berço. O amigo que te narra, que te guia sem mapa, passa a mão no ar, como quem alisa os cabelos do tempo, e murmura, já é suficiente. Você está suficiente. O mundo pode esperar. A mina pode esperar. O dia, quando vier, virá no tempo dele. Agora, a sua hora é de recolher-se. As montanhas, lá em cima, parecem encostar o queixo uma na outra para contar segredos. O viajante, quase sem perceber, acompanha com o corpo o ritmo desses segredos. O balanço é tão leve que você só notaria se colocasse a mão no ombro dele. E não precisa. Basta sentir que o seu próprio corpo, aí onde está, já acompanha esse balanço com a respiração. Um vai e vem curto, mas fiel. Um marzinho íntimo. Uma rede estendida no exato lugar onde você precisa. Se você fechar os olhos agora, pode ver com o coração o contorno quieto dessas montanhas. Pode sentir como o céu pesa leve sobre elas, como se fossem travesseiros gigantes para o mundo deitar. E pode se permitir, com toda doçura, deitar também. O guia apaga um pouco a luz, deixando só o necessário. O viajante puxa o poncho até a base do queixo, apoia a cabeça numa dobra da manta e deixa os olhos descansarem. Não dorme ainda. Não precisa. O quase sono é também um lugar macio, onde o tempo se alarga e a vigilância se distrai. Antes de fechar os olhos de vez, ele pensa numa última coisa, no ouro que não se vê. O ouro que não pesa, que não cansa, que não precisa ser polido. O ouro que é uma paz que chega sem barulho. E ele sorri, porque entende que, se alguém dissesse que ele não duraria um dia nas minas de ouro dos Andes, ele responderia, nem preciso. O meu ouro é este aqui. É o sossego que se instala quando a noite põe a mão no meu ombro e diz, agora, descanse. Você sente, não sente? Esse toque invisível, esse convite manso, essa sensação de que o mundo inteiro fez silêncio só para você ouvir o barulho da sua própria calma. Fique assim mais um pouco. Não há nada que te peça de volta agora. A trilha pode esperar, o dia pode esperar, os nomes e as listas e as horas podem esperar. A sombra dos Andes, e a sombra do seu próprio quarto, há um espaço suficiente para um sono doce se aninhar. Deixe que ele venha. Quando ele chegar, você vai reconhecer. Ele tem o mesmo cheiro da bebida morna, o mesmo calor da pedra que guardou o sol, a mesma luz mansa do lampião. Ele sabe o caminho. E vem. Vem sem pressa, como tudo que é verdadeiramente seu. O caminho antigo se abre como um fio claro na noite, uma linha tecida por muitos pés, de muitas épocas. O viajante e o guia seguem sem pressa, como quem respeita um segredo. Um pé, depois o outro. O som dos passos é macio, quase um sussurro no chão. A cada passada, um pensamento se acomoda. A cada passada, uma tensão se desfaz. É assim que a mente encontra a cama por dentro,
quando tudo anda devagar e no compasso certo. Você consegue sentir isso acontecendo aí? Seus pensamentos se ajeitando como um cobertor que cai no lugar exato? A água canta em algum lugar. Não se vê o riacho, mas ele está ali, cuidando de um canto escuro do vale. O canto da água varia. Às vezes é fio, às vezes é fita, às vezes é véu. O vento responde, tocando uma música fina nas folhas, uma música que só a noite conhece. O viajante inclina a cabeça para ouvir melhor. O guia sorri de canto, como quem aprova um gesto simples e bonito. E você pode fazer igual, inclinar, por dentro, a sua atenção. Não com esforço, mas com carinho. O som que importa, agora, é o da sua própria respiração entrando e saindo, como ondas pequenas que lambem a areia. O poncho roça nos braços a cada movimento. O tecido, gasto nos ombros, já aprendeu o formato do corpo. Isso consola. Há um consolo quando algo nos veste sem pedir nada em troca. O narrador repara em você e pergunta em tom de colo: sua roupa está confortável? Seu travesseiro está onde precisa? Se quiser, ajeite. Um pouquinho para um lado, outro pouquinho para o outro. Sinta o corpo agradecer com um suspiro. É assim, o corpo agradece em suspiros. Perto da trilha, um murete de pedras indica que ali já houve mãos. Mãos que juntaram uma pedra, depois outra. Não há perfeição, há cuidado. O viajante toca o topo do murete com a ponta dos dedos. A pedra está fria, mas não é hostil. A frieza da pedra é como a frieza da água, limpa, honesta. O guia para por um segundo, ergue o lampião até a altura do rosto. A luz, miúda, encontra poeirinha no ar. Essas poeirinhas dançam devagar, como flocos que esqueceram o inverno. Você consegue imaginar? A luz pega, a poeira confirma que o mundo se move mesmo quando você está quieto. Eles continuam. Passos que parecem reaprender o chão. O vale lá embaixo fica mais profundo, o céu, mais próximo. Quando se caminha no escuro com gentileza, o céu desce um pouco. O viajante pensa nessa inversão bonita, o alto que vem visitar o baixo, a grandiosidade que se curva. Isso o acalma. É bom quando o que é grande se faz manso. É assim também com a sua mente, sabia? Ela é enorme, cheia de caminhos. Hoje, ela se faz mansa. Ela se senta ao seu lado e diz: vamos ouvir juntos. Uma pedra mais larga no caminho convida à pausa. O guia indica com um gesto. Eles se sentam, e o silêncio faz uma concha ao redor dos dois. O viajante fecha os olhos por um instante. Vê, no escuro dos próprios olhos, a mesma lua que acabou de ver no céu. É engraçado como algumas luzes entranham na gente, sem doer. Ele inspira devagar e solta o ar um pouco mais longo, como se desenhasse, com um sopro, um caminho invisível entre ele e a noite. Você pode acompanhar. Inspirar como quem abre uma janela. Expirar como quem apaga uma vela que já cumpriu sua função. Ele retoma a caminhada. O guia segue na frente, mas não muito. Entre eles, uma distância boa, que dá ao viajante a sensação de ir sozinho sem estar só. A trilha se estreita e se alarga, como uma respiração. Em certos trechos, o chão é duro, em outros, cede um pouquinho. Em alguns pontos, pequenas pedras cedem sob as botas, fazendo um ruído que lembra sementes caindo num pote. É uma música frugal, doméstica. O coração responde com um tum-tum satisfeito. Você sente o seu responder também? Tão simples. Tum-tum, tum-tum. A noite entende esse idioma. Um cheiro de mato amassado chega na brisa. Há também um rastro doce que poderia ser de uma flor pequena escondida entre as pedras. O viajante não a vê, mas sabe que existe porque o ar conta. O ar é bom em contar histórias de coisas invisíveis. Ele sorri. Você também pode sorrir, sem motivo grande, só porque o ar aí de onde você respira está limpo o suficiente para acalmar. Sinta esse ar. Ele entra, passa, varre, e sai levando embora migalhas depressa. O guia murmura a primeira frase da noite. Não é grande, não é profunda. É uma frase de cuidado, devagar, aqui. Ele aponta uma parte da trilha onde uma pedra escorregadia forma uma ponte estreita.
O viajante obedece. Um pé firme, depois o outro. Quando atravessa, dá um meio riso, não de alívio, mas de parceria. Ele e o caminho se entendem. E você e a sua cama também podem se entender. Você cede, ela recebe. Você deita, ela abraça. Essa parceria é silenciosa e é perfeita. Mais adiante, o vento resolve brincar de empurrar. Não forte, não duro. O bastante para mexer o cabelo. O bastante para lembrar que o corpo tem limites que pedem carinho. O viajante puxa a manta mais para cima dos ombros. Protege a nuca. Uma corrente de ar atravessa a roupa e faz um arrepio doce percorrer a pele. Arrepio não é susto, é notícia. Notícia de que estamos vivos e atentos. O narrador te convida a sentir seu próprio corpo por dentro. Perceba o calor guardado, as partes que já se rendem ao sono, as partes que pedem só um pouco mais de tempo. Dê tempo. A noite é generosa com quem não apressa. Ele pensa nas mãos que trabalham dentro da montanha. Não as imagina com pena, não as imagina com dor. As imagina com respeito. Mãos que conhecem o peso e a medida, mãos que sabem conversar com a pedra. Ele sabe, com uma certeza doce, que não duraria um dia ali. O corpo dele, hoje, escolhe outra conversa. A conversa com o céu aberto, com o vento que não fica preso, com a luz que entra onde quer. E isso não o diminui. Isso o coloca no lugar certo para esta noite. O narrador, macio, diz ao seu ouvido: você também está no lugar certo para o seu descanso. Não precisa disso nem daquilo agora. Precisa só deste passo. E deste. E do seguinte, que talvez seja um bocejo. A trilha passa por um trecho de lajes, pedras largas encostadas uma na outra, como escamas de um peixe de pedra adormecido. Entre uma laje e outra, brotam capins finos, valentes. O viajante arrasta a sola um pouco, sentindo o som áspero que a pedra faz. Gosta desse som, porque ele não quer agradar, ele só existe. É assim, cru e sincero. A sinceridade das coisas simples acalma. O guia, em silêncio, acompanha. A luz do lampião risca faixas no chão, e as sombras das pernas se alongam, se encolhem, brincam, como crianças em um corredor. Eles se aproximam de uma curva e, por um momento, uma encosta protege os dois do vento. O silêncio muda de qualidade. Fica mais grosso, mais próximo. O viajante percebe o próprio coração com mais nitidez. Não o julga. Só ouve. Alguns pensamentos tentam aparecer. Listas, lembretes, pequenos medos. E a noite passa uma mão invisível sobre eles, como quem passa a mão sobre uma mesa, juntando migalhas. Juntas, as migalhas formam um monte que pode ser levado num prato para longe. Você pode imaginar essa mão passando. A mesa da sua mente fica limpa, pronta para não precisar de nada. O guia para e aponta para o chão, marcas antigas, como se pedras tivessem sido arrastadas por muitos anos. A trilha, além de caminho, já foi trabalho. Essa lembrança pesa na terra, mas não pesa no coração do viajante. Ele olha e pensa em como tudo se repete com pequenas diferenças. Respira e continua. Você se pega pensando, às vezes, no que se repetiu no seu dia, as mesmas preocupações, os mesmos gestos. Hoje, você pode deixá-los do lado de fora do quarto por algumas horas. Deixe-os pendurados como casacos num cabide. Quando o dia nascer, se ainda servir, você veste de novo. Agora, não. Uma estrela cadente risca o céu, tímida, como quem tem vergonha de fazer espetáculo. O viajante quase não tem tempo de desejar nada. Isso é bom. Quando a vida é boa, não precisa de muitos pedidos. Ela mesma se oferece. Ele sorri de novo, e a noite sorri com ele. Você sente os cantos da sua boca mais leves? O rosto desamarra. A testa alisa. Os olhos pesam. O corpo aprende um novo verbo, deitar-se. O verbo mais necessário, o mais simples, o que menos exige explicações. O caminho dos passos lentos se alarga, e, lá adiante, algo de diferente na escuridão denuncia uma mudança. O ar fica mais frio, com um toque de pedras resfriadas por dentro. O guia faz um gesto que diz: estamos chegando a um lugar que pede respeito. O viajante assente. Ele não está ansioso.
Ele está atento. Atenção mansa, não há que aperta. E você, que escuta, vai com eles, sem levantar da sua cama, sem deixar o seu cobertor. Vai como quem flutua, como quem acompanha uma canção com o corpo parado. O próximo passo é de reverência. O próximo passo é de escuta. O próximo passo é de quem sabe que a noite guarda portas. A primeira coisa que se sente é o sopro. Não um sopro de boca, mas um sopro de pedra. Um ar mais frio que sai da montanha como um segredo que prefere a sombra. A segunda coisa é o cheiro. Terra úmida, um fundo ligeiramente metálico, como se as rochas tivessem memória de água e de tempo. A terceira é o silêncio. Não o silêncio de nada, mas o silêncio de uma sala em que todos falam baixo. É assim que a entrada da mina se apresenta. Não é um buraco. É uma boca. A porta da terra. O guia abaixa ainda mais o lampião, por respeito. O viajante para uns passos da abertura. O contorno da boca de pedra é irregular, como se tivesse sido mordida com cuidado. Do lado de fora, a noite respira aberto. Do lado de dentro, a respiração muda, mais curta, mais contida. Você consegue imaginar essa diferença? A diferença entre uma janela escancarada e uma fresta. Entre um campo e um corredor. A mente percebe. O corpo, também. O viajante sente um arrepio subir devagar pela espinha. Não é medo. É reconhecimento. Como se o corpo dissesse, aqui, a regra é outra. Ele apresenta seu respeito em silêncio, coloca a mão sobre o coração, inclina um pouco a cabeça. O guia faz o mesmo e, num gesto antigo, toca a pedra com a ponta dos dedos. A pedra devolve um frio limpo. Ele não entra. Não precisa. Há portas que a gente honra do lado de fora. Você pode fazer igual com seus pensamentos. Diante do que escurece por dentro, incline a cabeça, reconheça e fique onde a luz te toca. A luz do lampião desenha um círculo pequeno no chão da entrada. Poeiras cintilam no ar parado. O viajante fecha os olhos por um instante e imagina lá dentro. Corredores estreitos, luzes acanhadas, ferramentas ecoando um som que bate e volta, como uma palavra repetida até ficar só som. Imagina os ombros fechados para proteger o peito, a atenção constante para o passo, o joelho que dobra mais do que gostaria, a mão que aprende a pegar a pedra do jeito certo. Imagina a respiração que mede o esforço, a garganta que sente a secura, o suor que esfria rápido quando o vento não corre. E, ao imaginar, ele sabe, com toda doçura, que não duraria um dia. Porque o corpo pede céu. Porque o peito pede amplitude. Porque a mente, hoje, precisa do tipo de silêncio que tem estrela. O narrador se inclina ao seu ouvido e fala baixinho. Está tudo bem reconhecer o limite. Está tudo bem escolher a clareza. Está tudo bem ficar com a calma. Você também não precisa durar um dia em lugar nenhum que não te peça hoje. A noite te pede repouso. E repouso, aqui, é a nossa tarefa. O guia sussurra poucas palavras, como quem traduz a vontade da montanha. Ela gosta que peçam licença. O viajante tira do bolso uma pedrinha lisa que achou no caminho, clara como um ovo pequeno de pedra. Ele a coloca perto da entrada, ao lado de outras que alguém deixou. Não é oferenda grandiosa. É uma gentileza. Um com licença, por favor, dito em língua de pedra. Você pode fazer um gesto pequeno aí também. Ajeitar o cobertor, fechar um pouco os olhos, colocar a mão sobre o próprio peito. São formas de pedir licença ao corpo para descansar. A brisa que sai de dentro toca a face do viajante com dedos frios. Ele recolhe as mãos nas mangas, puxa o poncho mais para o queixo. Pensa nos que passaram e passam por aquela porta todos os dias. Pensa sem dor, pensa com uma gratidão humilde. Eles conhecem a noite por dentro do dia. Ele conhece a noite por fora. É bom lembrar que a vida permite muitos jeitos de estar, e que cada jeito pede seu cuidado. Ele escolhe o dele, ficar sob o céu. O guia encosta o lampião no chão e deixa a luz descansar. Sem ela, a boca da mina parece ainda mais escura, quase uma ausência. O viajante se aproxima até onde o corpo concorda. Não mais. A concordância do corpo é uma bússola. Ele ouve o próprio pulso no pescoço.
Ouve também um ruído longíssimo e baixo que pode ser o mundo, pode ser o seu próprio sangue, pode ser a montanha. Na dúvida, ele chama de montanha. Dá um meio sorriso. Você escuta os sons de dentro, um som de rio que é seu, um som de vento que é seu, um som de casa que é seu. Eles não pedem tradução. Eles só existem, e existir assim, simples, é um começo de descanso. O ar traz um gosto de poeira fina, limpa, como se viesse de uma adega de pedra. O viajante lembra que o corpo gosta de água. Encosta a garrafa nos lábios e bebe 2 goles, pequenos. O líquido morno passa, lava a garganta, lembra a boca do que é macio. Ele oferece a garrafa ao guia, que bebe também. Esse compartilhar sem palavras tem o tamanho de um abraço. Você pode beber um gole do ar agora, do mesmo jeitinho. Um gole pequeno, outro pequeno, um mais longo. E sinta como isso já é um cuidado. O guia aponta os lados da entrada, onde raízes tímidas, parecidas com fios grossos, se aventuram entre as pedras. A vida acha caminho. Mesmo ali, onde a escuridão é um pouco mais densa, alguma coisa cresce. O viajante passa o dedo de leve numa raiz e volta a olhar para fora. O céu, mais adiante, é inteiro, derramado. É como se 2 realidades pedissem a sua atenção, mas ele, sábio, escolhe não se dividir. Fica com o céu. E nesse gesto, você pode se inspirar. Há muitos pedidos na sua mente, eu sei, mas você pode escolher um só. Escolha o descansar. Ele imagina por um segundo o eco de uma picareta batendo na rocha, a vibração que sobe pelos ossos do braço, a constância que cansa. Imagina as costas pedindo uma pausa, a cabeça pedindo ar, o tempo medido por uma luz que não muda. Aí ele olha para as estrelas, a luz que muda o tempo todo e, justamente por isso, acalma. O narrador, macio como uma manta, comenta: o ouro que se tira da terra é duro. O ouro do descanso é macio. Um brilha nos olhos, o outro, por dentro. Qual você escolhe agora? Uma coruja pousa numa pedra próxima. Suas penas se encaixam umas nas outras com uma precisão silenciosa. Ela não se assusta. Vê os 2 como parte da noite. O viajante a saúda com um aceno quase invisível. A coruja vira a cabeça, curiosa. Depois, volta a olhar em frente. O encontro é simples, perfeito, como tantos encontros que a gente não fotografa. Ele guarda esse momento num bolso interno de memória macia. Você tem bolsos assim? Pode guardar aqui dentro o que te suaviza. O que pesa, a noite leva. O guia acende uma pequena vela e a coloca num buraquinho da rocha, um pouco afastado da entrada. A chama, baixa, tremula e faz sombra brincarem na parede. A luz parece respirar. O viajante observa como a sombra engrossa e afina, engrossa e afina. Ele percebe, com uma calma contente, que a vida também é isso: engrossar e afinar, expandir e recolher. A noite não exige que você entenda nada disso. Só te pede para sentir. Sinta a sua respiração engrossar e afinar. Sinta o peito expandir e recolher. E note como, a cada vez, a vontade de fechar os olhos aumenta um pouco. Um grão, um nada, um tudo. Ele se afasta um passo, depois outro. Não é recuo de medo. É recuo de medida certa. O guia recolhe o lampião e a vela, e a escuridão retoma seu lugar, tranquila, como água que volta para o leito. A porta da terra fica para trás, mas não some da memória. O viajante se vira de frente para o vale, como quem escolhe a paisagem que quer guardar por dentro antes de dormir. Ele inspira, e o peito abre uma janela. Expira, e a janela se fecha, mas a paisagem fica. Num impulso doce, ele sussurra uma gratidão sem dono. Obrigado. Não precisa dizer a quem. Às vezes, a gratidão é um rio que corre sem nome. O guia toca o ombro dele, leve, como se colocasse um cobertor invisível por cima. Você sente esse toque? A mão que o mundo apoia nas suas costas, dizendo, menos, 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 até virar quase nada. E o quase nada é onde o sono gosta de morar. Eles retomam a trilha, agora de costas para a porta. O ar parece mais quente, o vento mais amigo.
A montanha dá suas boas noites sem voz. O viajante não olha para trás. Não porque não queira, mas porque já viu o suficiente. O suficiente às vezes é uma bênção que a gente nota. E hoje, você já viu o suficiente também. Viu a noite, o caminho, a pedra, a luz pequena, a boca da terra, a sua própria calma parecendo como quem chega atrasada e, mesmo assim, é bem-vinda. Ao dar alguns passos, ele sente o corpo ainda mais pesado, um peso bom, que não puxa para baixo, puxa para dentro. O peso que diz, é hora de recolher. O narrador sorri no sotaque do sono e pergunta, você percebe esse peso chegando aí? Ele não é cansaço que machuca. Ele é convite. Se quiser, renda-se um pouco mais. Ceda um pouco os joelhos por dentro, afunde um pouco mais onde está deitado, apoie o rosto de um jeito mais confortável. O corpo sabe. O corpo mostra o caminho. Antes que a trilha volte a ser apenas trilha, o viajante tira um momento para ouvir a água de novo. Ela está lá, constante, mais nítida agora que ele se afastou da boca escura. A água é a voz do claro. E o claro, nesta noite, é o que te guia. Ele acompanha com o corpo o ritmo dessa voz líquida. Vai e vem. Vai e vem. Você pode acompanhar também, por alguns ciclos de respiração, nada de contar, nada de medir, só sentir. E, nesse sentir, a história te embala com mãos grandes e calmas. A porta da terra fica para trás, não como um susto que evitamos, mas como um monumento que reverenciamos. O viajante segue, levando consigo o respeito que aprendeu. Leve também o seu respeito pelos seus próprios limites. Eles são portais, não muros. Alguns a gente atravessa, outros a gente saúda e segue. E segui-los é, muitas vezes, o caminho mais curto até o sono manso que agora se aproxima, pisando de algodão, sem fazer barulho, com um sorriso que você quase já sente, nos olhos que pesam. Eles se afastam alguns passos da porta da terra e encontram um pequeno abrigo de pedra, 3 paredes baixas e uma cobertura feita de vigas antigas, como se alguém tivesse construído ali um suspiro para o descanso. O guia encosta o lampião num canto protegido, e a chama, contida e fiel, acende um círculo morno no chão. O viajante se senta sobre uma laje lisa, sente a aspereza boa sob a manta, e a noite se aproxima do rosto dele com uma gentileza que não se mede. O lampião canta uma canção mínima, um chiado quase inaudível, como o som de um inseto sonolento. A luz é pequena, mas é suficiente. Ela não tenta dominar o escuro. Ela conversa com ele. Onde a luz chega, o cinza das pedras ganha contorno. Onde a luz não chega, o escuro fica macio, como um cobertor do lado de fora do círculo. Você consegue imaginar essa borda? Uma fronteira serena entre o ver e o sentir. Dentro do círculo, calor. Fora, um frio de seda que toca a pele sem machucar. E, no meio, você, ouvindo, se ajeitando, percebendo que o corpo responde como um gato que encontra o lugar certo da almofada. O guia tira do alforje um paninho com um punhado de chá seco. Ervas simples, cheirosas, que lembram o sol em folhas verdes. Ele coloca um pouco de água numa panelinha de metal e aproxima da chama. Da panela, sobe um vapor tímido, e com ele um perfume que limpa a garganta da mente. O viajante, sem palavras, assente. Ele sente o calor de longe, como quem reconhece um amigo pelo passo. Você pode inspirar esse perfume imaginado, como quem deixa entrar uma brisa que tira pó das prateleiras por dentro. A poeira fina no ar dança devagarzinho ao redor da luz. Cada grão, uma pequena estrela com vontade própria. Eles sobem e descem, cruzam, desaparecem e voltam, como pensamentos quando a gente os olha sem exigência. O narrador te convida, olhe seus próprios pensamentos do mesmo jeito, como poeira bonita no facho do lampião. Eles não precisam de você agora. Podem dançar e, quando cansarem, descer ao chão. Você não precisa varrer. O tempo varre por você, com uma vassoura de silêncio. Lá fora, a lua desenha uma borda de prata no teto da cobertura. Às vezes o vento passa por uma fresta e a chama do lampião se inclina, e com ela as sombras se alargam, se estreitam, se reinventam. O viajante acompanha esse balé mínimo e descobre uma paz. Quando a luz é pouca, o olho descansa. E quando o olho descansa, o coração encontra um compasso macio. Ele apoia as mãos sobre os joelhos e sente,
Sob a pele, o bater tranquilo. Tum, pausa, tum, pausa. Se você quiser, pode sentir o seu, agora. Não conte. Só acompanhe. Como quem balança a rede no ritmo que ela mesma pede. O guia serve o chá em 2 panelinhas menores, sem alça. O metal aquece as mãos, e esse calor confiante, concentrado, dá vontade de ficar. O viajante assopra a superfície 1 vez, 2, e bebe um gole curto. O gosto é de mato doce, de descanso que entrou no corpo sem pedir licença. Ele fecha os olhos só o suficiente para o gole descer com toda a atenção. Você pode fazer o mesmo com o ar, inspirar como quem sorve um gole que acalma, expirar como quem devolve à noite tudo que já não precisa carregar. Há silêncio. Um silêncio cheio de coisas vivas. O vento que roça no teto, a água que canta longe, um inseto que risca o ar, a madeira que cede 1 milímetro e volta ao lugar. A noite tem uma orquestra que não pede aplauso e, ainda assim, acalma a plateia do corpo. O viajante sente a nuca soltar. Sente os ombros pesarem um pouco mais. Sente o rosto aceitar a gravidade boa do cansaço. É um cansaço que não arrasta. É um cansaço que põe o corpo num ninho. Você pode notar uma pequena mudança nos músculos do rosto, como se um sorriso invisível desatasse nós que você nem lembrava de ter deixe. O lampião lança um brilho quente no metal da panelinha. O guia, com dedos hábeis, ajusta o pavio, e a chama se torna um pouco mais baixa, um pouco mais calma. Quanto menos, mais. É curioso como a vida, às vezes, precisa de menos luz para mostrar mais paz. O viajante repara no desenho que a sombra da sua mão faz na parede de pedra. Uma mão alongada, quase de gigante. Ele abre e fecha os dedos devagar. E a sombra abre e fecha junto, obediente. Isso diverte a criança que mora dentro dele. Você sente a sua criança espiar? Ela não precisa brincar alto. Ela pode brincar de bocejar, de puxar o cobertor, de procurar lugar melhor no travesseiro. O guia fala pouco, e quando fala é quase um pensamento em voz baixa. Quando a gente acende uma luz aqui, tudo ganha contorno. O viajante concorda. Ele percebe que é assim com a mente. Um ponto de atenção aceso e o resto pode ficar no escuro sem assustar. E o seu ponto de atenção, agora, é só a respiração. Uma luz pequena, fiel, resistente. Mesmo quando o vento tenta, ela não apaga. Mesmo quando os pensamentos passam, ela não briga. Ela só continua, indo e voltando, como o rio que não cansa de ser rio. Uma brisa atravessa o abrigo e brinca com a chama. O viajante puxa a manta até cobrir os dedos. Alan toca a pele com um carinho de avó. O cheiro do tecido, limpo, com fundo de lanolina, lembra um abraço que durou o tempo certo. O calor do chá vai se instalando no estômago, um solzinho discreto. E, à medida que o corpo aquece por dentro, o escuro de fora parece menos frio. Há uma conversa silenciosa entre dentro e fora, e você está no meio, na mesma conversa, deixando que o dentro aqueça o fora, deixando que o fora acalme o dentro. Ele pensa de novo nas minas, nesses corredores onde a luz é sempre emprestada e o silêncio pesa diferente. Sente o respeito crescer como uma árvore pequena que se estica no limite do abrigo. Não precisa ver as raízes para saber que elas se aprofundam. Ele decide, com a firmeza macia de quem escolhe a cor da coberta, que vai permanecer diante da noite clara, onde a luz e o silêncio dançam em pé de igualdade. O narrador se inclina e te diz: você também pode escolher. Escolher o conforto. Escolher a calma. Escolher a companhia de uma história que te quer bem. O guia recolhe um punhado de gravetos finos e, com jeitinho, acende 2 deles na chama do lampião. Encosta-os numa pequena concha de pedra onde restos de carvão dormiam. Nasce um fogo mínimo, quase simbólico, que estala como quem ri de algo que só o fogo entende. Eles aquecem as mãos por 1 minuto, não mais. Só para lembrar ao corpo que o calor existe em muitos lugares. O viajante estica os dedos, sente a pele embebendo aquele morno, e pensa que é exatamente assim que ele quer que o sono chegue, sem pressa, com crepitações suaves, ocupando o espaço de um jeito que dá vontade de fechar os olhos. A luz do fogo faz outras sombras brincarem. O nariz vira montanha, os cílios viram capim, o contorno do chapéu vira uma lua caída de lado. Eles não se distraem com isso.
Apenas deixam essas pequenas invenções passarem como nuvens que se divertem. A mente, em certos momentos, oferece imagens assim. Você observe e deixe irem. Nada precisa ser fixo agora. Sua única tarefa é sentir o corpo cada vez mais entregue à gravidade gentil do lugar onde você está. O viajante termina o chá. O último gole tem mais sabor de folha, uma doçura quase tímida. Ele apoia a panelinha no chão, e o metal faz um som curto, redondo. O guia ajeita o lampião, e a luz baixa mais 1 grau. Tudo agora é meia luz. A cor certa para adormecer ideias, a cor certa para ouvir mais do que ver. E nesse intervalo manso, o narrador te oferece um pequeno gesto. Solte a testa, deixe as sobrancelhas deslizarem para longe uma da outra, desconecte a língua do céu da boca, deixe o queixo cair 1 milímetro. Vê! O rosto inteiro ficou mais amigo do travesseiro. O abrigo parece respirar com eles. As pedras guardam silêncio como quem guarda pão numa toalha dobrada, com carinho e propósito. Do lado de fora, a noite arruma o vento para não incomodar. O viajante encosta a cabeça na parede por um momento e sente a frieza atravessar a manta até alcançar a pele, mas dessa vez sem estranheza. A frieza é uma carta da montanha dizendo, estou aqui. Ele lê, devolve a carta e fecha os olhos um pouco mais. Você pode apoiar a cabeça um tico diferente, encontrar o ponto onde a nuca diz aqui, por favor. Quando acha, todo o resto acha também. Há memórias que tentam se aproximar, mas a luz mansa não as alimenta. Elas passam com fome de atenção e, não encontrando, seguem adiante. Ficam apenas as memórias que aquecem. Um riso querido, um rosto amigo, um cheiro de bolo, um sol de manhã. Essas podem ficar. Que fiquem quase desligadas, como um abajur em último nível, só para que você saiba que não está sozinho. O guia, percebendo o cansaço bom do viajante, puxa a manta até o peito dele e dá um toque leve. Toque de quem diz sem dizer, descansa. O viajante consente. Boceja por dentro, e esse bocejo abre espaço no peito para um ar novo. É nesse ar que o sono gosta de se apoiar. Ele se deita de lado, numa posição sem arestas, e deixa que a noite o embale com a música que só as alturas conhecem. Vento, água, coração, luz pequena. Você, ouvindo, já está nesse embalo também. O corpo, onde quer que esteja, sabe reconhecer quando chegou a hora. E se ainda houver uma parte de você que resiste, tudo bem. Diga a ela, com uma voz mínima, pode ser devagar. O sono tem tempo. A luz pequena fica acesa o quanto for preciso. O silêncio te guarda. E, enquanto te guarda, vai transformando arestas em curvas, pesos em nuvens, pressas em passos lentos. Sua mente entende. Seu corpo entende. Você entende, sem precisar pensar. É assim que a noite gosta de cuidar. Quando a chama apagada vira brasa, o viajante percebe um ensinamento antigo, desses que a montanha dá sem usar palavras. Há pesos que pertencem a certos lugares, a certas pessoas, a certas horas, e há pesos que não são nossos. Ele olha de novo, de longe, para a boca da mina. Sabe que lá dentro há um idioma de esforço que o corpo dele, hoje, não fala. É um idioma de costas curvadas, de passos medidos, de olhos acostumados ao pouco. Ele honra quem aprendeu esse idioma. E, ao honrar, percebe com clareza que não precisa aprender agora. O corpo dele sussurra, não hoje. A mente dele responde, não hoje. O coração sorri e diz, obrigada. O ar, mais fino nas alturas, pede um ritmo diferente. Pede pausas. Pede um passo que escuta. O viajante dá esse passo. Ele lembra dos dias em que tentou apressar a si mesmo e, em vez de chegar mais cedo, só chegou mais cansado. Rende-se à sabedoria do devagar. Você, também, pode ouvir isso. Talvez tenha carregado um dia inteiro nos ombros, horários, mensagens, expectativas. Agora, aqui, a noite estende as mãos, generosas, e diz, entregue. Entregue o que não precisa ir com você para o travesseiro. Entregue o que pesa sem promessa de te fazer melhor. Entregue o que já foi. Ele imagina o peso do metal nas sacas, a ferrugem nas ferramentas, as botas que batem no mesmo degrau até ficar marcado. Imagina o som que machuca o ouvido por repetição, o cheiro que não sai da roupa,
o cansaço que adormece sem sonho. E sente uma gratidão que não é piedade, é reconhecimento. Eu não duraria um dia, ele pensa, com a humildade que dá calma. A força em admitir o que não é seu. A paz em dizer não hoje. O narrador cochicha no seu ouvido, quase como um segredo. Você pode não durar um dia de pensamentos pesados também. Pode dizer não hoje a eles. E, ao dizer, sentir o corpo aceitar. A manta pesa gostoso sobre o peito do viajante. É um peso diferente daquele que imaginou nas minas. Este é o peso que ajuda a ficar, que aninha, que dá contorno ao corpo. O outro é um peso que empurra. Aqui, o peso acolhe. Ele puxa mais um pouco a manta e descobre um alívio. Você consegue sentir, aí, um peso bom também? O peso do cobertor, o peso da mão sobre o peito, o peso da cabeça no travesseiro. Esses pesos pertencem a você. Eles dizem: estou aqui, vou te segurar. Os outros, os invisíveis, obrigações esticadas, listas que não terminam, conversas repetidas. Esses, a noite te encoraja a colocar no chão, como quem baixa uma mochila e escuta o estalo leve dos ombros voltando ao lugar. O guia permanece em silêncio, mas sua presença é um muro macio às costas do viajante. É bom perceber que não se está sozinho enquanto se solta o que pesa. Às vezes, soltar assusta. E ter alguém ao lado, mesmo que não fale, é uma corda de segurança para o coração. O viajante fecha os olhos e imagina uma cesta ao lado do corpo. Uma cesta de vime, grande, paciente. Ele coloca ali dentro, mentalmente, tudo que o dia trouxe e que não precisa atravessar a noite. O pedido que ficou pendente, o ruído de uma palavra mal colocada, a inquietação de algo que não depende dele. Coloca tudo, um por um, do mesmo modo como se descalça, com gestos simples. A cesta não reclama. A noite cuida da cesta. Você pode fazer igual, montar a sua cesta invisível e deixar que ela fique do lado de fora da porta do quarto. Amanhã, se algo ainda valer, você pega. Agora, não. O corpo fala com mensagens pequenas. Um ombro que desce meio centímetro. A mão que solta o punho fechado. O maxilar que desencosta. A respiração que vai fundo sem pedir luz. O viajante percebe todas essas mensagens, como quem lê bilhetes deixados sobre a mesa. Descanse. Está tudo bem. Você já fez o suficiente. Agora, pare. Cada bilhete é uma bênção breve. O narrador traduz para você, com carinho. Está tudo bem se a sua força de hoje for do tamanho do seu abraço com o travesseiro. Está tudo bem se o seu melhor agora for fechar os olhos. Ele pensa no que significa esforço. Não no esforço bonito, que constrói coisas delicadas, mas no esforço duro, que arranha por dentro. Pensa no quanto passamos dias cavando respostas, escavando justificativas, minerando razões. E percebe a ironia doce. Dentro da noite, não há nada a ser escavado. O ouro que há é o do descanso. Ele não está escondido. Ele se oferece quando a gente para. É um ouro que não pesa, que não exige polimento, que não dói no braço. É um ouro que se guarda nas pálpebras fechadas. O vento, lá fora, muda de direção e traz o cheiro de madeira antiga, úmida de tempo. O viajante puxa o ar, leve, e esse cheiro fixa nele uma imagem boa. Um quarto com janelas de madeira, um chão que rende sem reclamar, uma cama que sabe o formato do corpo. Ele se deita sobre a manta, não por inteiro, só o suficiente para os músculos entenderem o recado, e essa meia entrega vira uma entrega inteira, aos poucos, sem notar. Você, no seu lugar, pode deixar que o seu peso faça amizade com o lugar onde está. O colchão não tem pressa. Ele está aí para te receber. A mente tenta, por um instante, voltar às minas, aquele chamado curioso de imaginar como seria a primeira hora lá dentro, a segunda, a terceira. O viajante deixa o pensamento ir até a porta e voltar. Não entra. Ele aprendeu, nessa noite, a gentil arte de recuar, de dizer para mim, o suficiente é aqui. Ele olha o céu, e as estrelas o recebem. O céu não exige. Ele apenas é. E o corpo, percebendo isso, adota a mesma política. Apenas ser. Ser deitado, ser quente sob a manta, ser ouvido por dentro.
O narrador se aproxima e pergunta, baixinho: você sabe qual é o peso que não é seu? Talvez seja o medo de decepcionar alguém, talvez seja a pressa que não é sua, talvez seja a cobrança que a sua própria voz aprendeu com outra pessoa. Observe. Nomear às vezes ajuda a soltar. Mas, se não quiser nomear, tudo bem. Coloque na cesta invisível mesmo sem nome. A noite não pede documento. Há um costume bom nas alturas: andar com folhas de coca ou um chá simples para ajudar o corpo a aceitar o ar diferente. O viajante pensa nesse costume e o transforma numa metáfora tranquila. O que é a sua folha de calma? Um copo d'água, uma música baixinha, uma luz morna, uma oração, uma lembrança boa. Pegue sua folha de calma e segure um pouco na mão da mente. Não para sempre. Só até ela entender que pode atravessar a ponte para o sono sem medo. O guia cobre o fogo mínimo com uma pedra, para que as brasas durmam sem susto. O último brilho some como um piscar preguiçoso. Agora, só o lampião resta, e mesmo ele parece mais quieto, como se também estivesse com sono. O viajante deita de lado, puxa o poncho até o queixo e deixa uma das mãos do lado de fora, sentindo o ar passar por entre os dedos. Ele pensa: o mundo continua, mesmo quando eu paro. E essa ideia, longe de dar ansiedade, dá consolo. Porque significa que ele pode soltar, e as coisas não caem. Alguém segura. A noite segura. Às vezes, a mente confunde responsabilidade com controle. O viajante já fez esse engano muitas vezes. Hoje, ele aprende de novo a diferença. Responsabilidade: ele cumpriu, chegou, olhou, respeitou, agradeceu. Controle: ele não precisa. Não do vento, não das estrelas, não da montanha, não do amanhã. Ele torce o corpo só um pouco, o suficiente para ouvir melhor o próprio coração. Tum, tum, tum. Cada batida uma pá que não cava, que cobre. Cobre com terra mansa o excesso de luz, o excesso de barulho, o excesso de pressa. E, cobrindo, cria um canteiro onde o sono pode brotar. Se algum pensamento insistente volta, ele faz como faria com um animalzinho curioso. Oferece a palma aberta, não empurra, não puxa. Deixa cheirar, deixa reconhecer, e então aponta, com um gesto de cabeça, para a cesta. O pensamento entende e vai. Não está exilado. Está só aguardando o amanhã. Você pode tentar isso também. Quando algo insistir, diga: eu te ouço. Te deixo aqui. Amanhã a gente conversa. E feche os olhos mais um pouco. Só mais um pouco. Esses poucos se somam até virar muito. O frio muda de lugar e vira conforto. As pontas dos dedos, antes atentas, agora descansam. As pálpebras, antes curiosas, agora pesam. A respiração, antes observada, agora se observa sozinha. O viajante não faz força para dormir. Ele permite. E permitir é uma forma de coragem. A forma mais doce. Ele pensa que não duraria um dia nas minas. E sorri por dentro, sem ironia, sem vergonha. Porque o dia que ele tem para durar é outro. O dia que se abre quando a noite descansa o corpo. Esse dia, ele dura inteiro, dormindo. Dura porque se entrega. O narrador, com a voz que vai torcendo os lençóis do tempo até ficarem lisos, diz para você: não é seu o peso da montanha. Não é seu o peso da pressa. Não é seu o peso do que os outros esperam quando a sua hora é de recolher. O que é seu agora é a manta, o travesseiro, a respiração, a história que te embala. O que é seu é a liberdade de fechar os olhos e não precisar de nada. O que é seu é o ouro do descanso, escondido no lugar mais simples, no instante em que você diz basta por hoje e a noite responde eu cuido. O vento decide sossegar, como quem entende a delicadeza do momento. A água, lá embaixo, continua sua conversa de sempre, mas agora soa distante, como música de outro quarto. O lampião, por fim, é abaixado até o último suspiro de chama, deixando apenas um âmbar tímido. O guia se recolhe num canto, respeitando o silêncio do sono que está chegando. O viajante boceja, de verdade desta vez. É um bocejo que alivia, que abre caminho, que anuncia. Você pode bocejar também, mesmo sem vontade.
Às vezes, o corpo aprende pelo gesto. Deixa a boca se abrir um pouco, os olhos umedecerem, o peito inflar e desinflar mais grande. Sinta a promessa que vem com esse bocejo. É a promessa de um peso bom, de um esquecimento doce, de uma travessia sem sobressaltos. O peso que não é seu ficou lá fora, na cesta. O que fica com você é leve. É do tamanho de um cobertor bem posto. É do tamanho da sua paz que, agora, encontra um lugar quentinho para dormir dentro de você. A noite, agora, parece uma manta perfeitamente esticada sobre tudo. O viajante, encolhido no conforto da manta e do poncho, sente que o corpo encontrou a linguagem do lugar. Ele não dorme por completo, descansa acordado, num estado em que os pensamentos andam descalços, leves, sem querer chegar. O guia, num canto, deixa o silêncio cuidar dos dois como quem confia numa amizade antiga. Lá fora, o vento passa a mão nas encostas e o mundo inteiro respira em compasso baixo. É nesse meio sono manso que ele nota as presenças que não pedem apresentação. São como guardiões sem uniforme, sem placa, sem voz alta. A montanha, primeiro, que se inclinam nada para abraçar o abrigo de pedra. Depois, o céu, que vela por cima com olhos gentis de estrelas. E há também os animais que pertencem à altura. Em algum lugar do escuro, uma lhama se acomoda, dobra as pernas, suspira do jeito que os animais suspiram quando confiam no lugar onde estão. Ela não precisa vê-los para saber que são parte da noite. Eles também não precisam vê-la para sentir a tranquilidade que ela espalha, como um incenso invisível. Você sente essa tranquilidade? Como se um peso doce repousasse sobre seus ombros, não para empurrar, mas para lembrar, tem algo maior cuidando. Às vezes a gente esquece. Às vezes a lembrança volta só quando a respiração desarma os punhos por dentro. O narrador chega mais perto, como quem aproxima um cobertor do queixo, e pergunta num sopro: você pode permitir que cuidem de você agora? Pode se deixar vigiar pela paz da noite, como se a janela do seu quarto fosse uma estrela olhando para dentro. Lá longe, onde a noite encosta no horizonte, o viajante imagina os grandes pássaros das alturas dormindo nas suas paredes de pedra, asas recolhidas, olhos fechados. Condores ao longe, guardiões que só o dia acorda, mas que a noite conserva no pensamento de quem precisa de amparo. Ele sorri para essa imagem. As asas, mesmo fechadas, parecem prometer um voo que protege. O guia, sem abrir os olhos, concorda com o mover de queixo, como quem diz: sim, eles estão aí, quando não no céu, no nosso coração que aprende a largar. A brisa muda e traz um som pequeno, quase um fiapo de canto, como se vozes muito antigas ensaiassem uma melodia baixíssima só para lembrar que memória também é guardiã. O viajante inclina a cabeça, o ouvido buscando uma palavra. Não encontra. Encontra a sensação, um cuidado antigo, sem rosto, sem nome, do tamanho da montanha. Talvez essa canção exista só na cabeça dele. Não importa. O efeito é o mesmo. A mente abanada por uma pena. O pensamento sentado num banco de madeira. O corpo relaxando o queixo, guardando os dentes, deixando a língua descansar como um barco que desata o nó e encosta na margem. Ele abre os olhos e vê o contorno das rochas, linhas escuras recortando um céu que, a cada minuto, fica um traço mais pálido. É o tipo de clarear que não acorda ninguém, como se a noite, boazinha, acendesse um abajur distante só para que os guardiões trocassem de turno sem barulho. Você percebe? Não é dia. É um quase dia, um fio de luz soprando de muito longe. Nesse fio, as coisas revelam gentilmente suas formas. O poste do lampião, a borda da manta, a mão que descansa sobre o peito. O guia se levanta devagar, cuidadoso para não fazer ruído que parta a calma. Ajeita o chapéu, olha o céu. O viajante acompanha com o olhar, e, por um instante, os dois ficam como estátuas voltadas para o leste. O narrador, respeitando o gesto, fala com você como quem fala para dentro de uma concha. Quando o mundo clareia assim, devagar, a gente lembra que tudo tem ritmo. Nem os guardiões apressam o tempo. Eles apenas acompanham. Você pode acompanhar também. Inspire como quem aceita o que chega. Expire como quem deixa ir o que não fica. Uma pedra, ao lado do abrigo, foi arrumada por mãos antigas. Um montinho de pedra sobre outra, como um recado deixado para quem passa. O viajante toca o topo com a ponta dos dedos.
Sente o frio limpo. É quase um aperto de mão da montanha. Força sem apertar, presença sem invadir. Ele coloca ao lado uma pedrinha clara que guardou, não como quem paga, mas como quem participa. Às vezes, ser parte é apenas isso, somar um pequeno gesto à memória do lugar. A lhama, de onde quer que esteja, exala um suspiro mais longo, como quem vira de lado. O som é pequeno, mas o efeito é grande, espalha conforto. O viajante pensa nas casas do vale, nas janelas fechadas, gente dormindo sob cobertas, cães enrolados perto da porta. Todos, sem saber, guardados pelas mesmas montanhas, pelos mesmos céus, pelo mesmo vento que visita e não leva nada. Há uma irmandade que a noite revela, a irmandade de quem descansa. Você faz parte. Você, agora, é uma janela com a cortina quase fechada, luz morna por dentro, mundo quieto por fora. O guia aponta para a crista de uma rocha. Lá, recortado contra o quase dia, um pássaro parado, grande, observa. Não voa, não canta. Apenas é. O viajante sente um arrepio bom. A presença de um ser que olha de um lugar alto tem esse efeito. Alivia, como se os olhos dele substituíssem os nossos por um tempo. Ele vê para a gente, pensa o viajante, e a mente, agradecida, aproveita para fechar as pálpebras do lado de dentro. Você pode fazer isso agora. Permitir que o mundo veja por você por alguns minutos. Está tudo bem descansar a vigilância. Está tudo bem suspender a guarda. Os guardiões vigiam. Aos poucos, a ideia de partir volta sem pressa. Não é um chamado incômodo, é um convite com voz macia. Vamos descer? O viajante concorda por dentro. Mas ele não se levanta de uma vez. Deixa os olhos passearem uma última vez por tudo. O abrigo, a pedra, o montinho de pedras, o lugar no chão onde a brasa morreu, o contorno do vale, o recorte do pássaro. Ele guarda cada coisa como quem dobrasse roupas queridas antes de colocá-las na mala. O coração aprende. Quando se vai com cuidado, o lugar vem junto. Você pode fazer o mesmo com esta noite. Guardá-la dobrada, pronta para aquecer de novo quando você precisar. Antes de partir, o guia se aproxima do viajante e, num gesto leve, ajeita o poncho nos ombros dele. É quase nada, mas diz muito. Eu cuido. O viajante sorri de canto. No frio pequeno da altura, gestos assim são fogueiras. O narrador, vendo você aí, repete o gesto com palavras. Eu cuido de você também, enquanto a história continua. Se a mente sair pelo corredor, eu a trago pela mão de volta para a cama. Se o corpo buscar outra posição, eu espero. Se o sono demorar, eu fico. Eles dão os primeiros passos, e do alto, parece que as montanhas assentem com a cabeça, aprovando. As pedras não rolam, o vento diminui, a trilha abre. Às vezes, tudo conspira para a gentileza. Hoje é um desses dias. O viajante olha para trás uma vez, não por saudade do que fica, mas por gratidão, e segue. A presença dos guardiões não fica para trás. Ela caminha junto, como um silêncio amigo que acompanha de mãos dadas. Se você quisesse, nesse instante, poderia adormecer. Porque o mais difícil já foi feito. O coração aprendeu que não precisa vigiar. E quando a guarda desce, o sono chega como água que encontra caminho. Se ele ainda não veio, tudo bem. Ele anda sobre patas macias. Às vezes, demora a aparecer, mas ele já está a caminho. Você sente, há uma vontade de fechar os olhos que não é teimosa. É uma vontade que cheira a pelúcia. Deixe que ela chegue. Nós seguimos devagar, com os guardiões por perto, até o vale. A descida começa como um bocejo na paisagem, lenta, inevitável, boa. O viajante e o guia retomam a trilha com passos que parecem de algodão. Tudo o que era agudo ficou para trás. O ar, ainda frio, ganha um sopro de doçura. O céu, ainda escuro, acende um pouco de azul no fundo, como quem acende uma vela distante na janela de uma casa. A cada curva, o vale se aproxima com mais nitidez, mas sem pressa. Os contornos surgem como lembranças que voltam aos poucos, sem invadir. O chão, conhecido de subida, agora é conhecido de volta. O viajante sente que o corpo agradece a inclinação a favor. O joelho trabalha fácil, o tornozelo conversa com a pedra,
A sola reconhece cada grão. O guia diminui ainda mais a luz do lampião até quase nada, e o quase nada é perfeito. Onde a luz falta, o dia empresta um resto. E o olhar aprende a confiar nesse empréstimo. Você consegue confiar também? Confiar que, mesmo sem ver tudo, há apoio debaixo do pé, há ar suficiente, há caminho justo. Uma nuvem, lá em cima, desfaz em fios e deixa cair um frescor que não molha. O cheiro de mato úmido cresce. Misturado a ele, vem um perfume que lembra folhas amassadas entre dedos quentes, promessas de chá. O viajante imagina, como quem projeta uma cena boa para o corpo chegar, uma casinha de pedra lá embaixo, uma janela com cortina de tecido grosso, uma chaleira que suspira sobre um fogareiro, xícara simples esperando por mãos frias. Essa imagem aquece. O corpo já bebe o chá antes de chegar. Você pode beber o seu agora, em pensamento, um gole morno, 2, 3, o calor espalhando-se como uma luz que se acende atrás do externo. Pelo caminho, pedras maiores servem de mirantes improvisados para olhar. Em uma delas, eles param por um momento. O vale estendido aos pés é um cobertor escuro com costuras de prata. É o rio, é a estrada, são trilhas que refletem a luz que nasce. As casas ainda dormem, mas uma ou outra deixa escapar um fio de fumaça. Alguém acordou mais cedo. Não para gritar o dia, mas para prepará-lo em silêncio. O viajante pensa nesse alguém e sorri. É bom saber que há mãos que cuidam de manhãs enquanto outros ainda sonham. É bom saber que você, aí, pode continuar descansando enquanto o mundo se prepara. Eles seguem. Um pássaro pequeno dá um único canto, curtinho, como quem testa a garganta. Depois, o silêncio retoma a sala. O som dos passos é a música principal. Toque-toque, toque-toque, muito abaixo, muito dentro. O viajante encaixa a respiração nesse ritmo. Entra, sai, com a obediência espontânea de quem entendeu a regra do jogo. O guia, à frente, caminha com os braços soltos e o olhar de quem conhece cada curva, mas respeita cada curva como se fosse a primeira. Respeito e familiaridade fazem uma dupla que acalma. Você sente a calma aumentar? É como água enchendo um copo sem derramar. A certa altura, o vento carrega um cheiro de lenha acesa. É discreto, mas nítido, como uma carta aberta. O viajante fecha os olhos por um segundo. Sim, descendo, é possível, e imagina a cozinha. Uma mesa de madeira com marcas de uso, uma tigela de barro, pão simples envolto em pano, uma caneca fumegante. A caneca, imaginada, esquenta as mãos dele. As mãos sodadas de frio, agora aquecidas por uma ideia boa. Às vezes, ideias boas fazem isso, viram cobertores instantâneos. Você pode colocar essa caneca entre as suas mãos imaginárias agora e sentir o calor subir pelos dedos até os pulsos, cotovelos, ombros, pescoço, mandíbula, olhos. O caminho faz uma dobra e revela, enfim, mais perto, uma casinha de pedra com telhado escuro e uma pequena varanda que olha o vale. Na janela, um brilho discreto. O guia levanta o queixo. Ali. Não há pressa em chegar. O ato de ver já é chegada. O viajante sente que o corpo, feliz, acelera sem necessidade, como criança que avista a luz de casa no fim da rua. Ele sorri da própria pressa carinhosa e volta ao passo manso, lembrando-se do que a montanha ensinou, tudo no tempo do coração que não corre. Uma lhama, talvez a mesma de antes, surge perto de um cercadinho. Mastiga, observa, mastiga. O viajante a cumprimenta com um murmúrio. A lhama não se apressa em responder. Essa indiferença doce dos animais é uma forma de paz. Eles não têm que corresponder a nada além do próprio jeito. O viajante aprende de novo. Ele também não precisa corresponder a nenhuma expectativa agora. Só precisa chegar e descansar. Só isso. E isso é muito. A porta da casinha rende quase como um bocejo. Um rosto gentil aparece, acena sem surpresa, como quem já esperava dois viajantes vindo do alto. Não há perguntas. Há chá. Há pão. Há um banco. O guia agradece com o olhar. O viajante, com o corpo que se senta. A caneca chega às mãos dele e o calor é tão real que quase dá vontade de chorar, não de tristeza, mas de alívio. O primeiro gole é um abraço que se bebe. Tem gosto de folha, de casa, de cuidado.
O segundo gole encontra o peito aberto, e o peito responde com um suspiro longo, desses que limpam a sala de visitas por dentro. Você pode suspirar assim também. Deixe sair, sem medo, como quem desfaz a dobra de uma roupa guardada. O interior da casinha cheira a madeira e a manhã. A luz entra em feixes finos por uma fresta, desenho de poeira que dança com elegância. O viajante passa a mão pelo tampo da mesa, sente as rugas da madeira, a história que se conta em relevo. O banco, gasto, conhece o formato de muitos descansos. Ele se encaixa. O guia tira o chapéu, passa a mão no cabelo, ajeita a aba num prego. Tudo acontece como acontece em lugares de verdade, com gestos que não pedem atenção, mas a merecem por serem tão humanos que acalmam. Eles não falam muito. A dona da casa, um rosto que poderia ser muitos, olhos que conhecem manhãs, coloca sobre a mesa um prato com algo simples e bom. O viajante aceita. Mastiga devagar, sente os sabores um por vez. O corpo, que caminhou noite adentro, recebe esse alimento como quem recebe uma promessa cumprida. O narrador observa e traduz em colo. Você também está sendo alimentado. A sua caneca imaginária, o seu pão de ideias boas, a sua cadeira que recebe seu peso, tudo isso sustenta o sono que vem. O descanso tem fome de gestos assim. Depois de comer, o viajante encosta as costas na parede e deixa que o corpo decida sozinho o que fazer. O corpo escolhe ficar quieto. A mente, que às vezes tem mania de trabalho, tenta levantar para arrumar qualquer coisa, uma prateleira, um pensamento, um futuro. O viajante sorri por dentro e a convida a sentar-se novamente. Depois, ele diz com carinho, como quem fala com uma criança acordada cedo demais. A mente aceita. O chá ajuda. O banco ajuda. A parede ajuda. Você pode dizer depois também. E, dizendo, notar a maciez que aparece no meio do peito, como um travesseiro posto por dentro. Lá fora, o vale acorda com passos leves. Uma porta que abre, um balde que encosta, um assobio curto. Nada que perturbe. Apenas o mundo lembrando que está vivo. E, ainda assim, por dentro, é noite. A noite não é o relógio. A noite é um espaço. E esse espaço te acompanha mesmo quando a luz muda. Você pode estar em plena manhã do lado de fora e, por dentro, ainda em meia luz, o lugar ideal para adormecer. É isso que o viajante experimenta. A casinha é manhã, o corpo, noite. Essa diferença não é conflito. É conforto. Quando terminam, a dona da casa recolhe as coisas com o mesmo silêncio com que trouxe. O guia agradece com um nó na cabeça. O viajante coloca a caneca vazia no centro da mesa como quem devolve um segredo ao dono. Do lado de fora, o sol ainda é uma ideia. O ar continua fresco. A palavra retorno ronrona como gato satisfeito. Eles se levantam. A dona da casa abre a porta, e a madeira rende de novo, bocejando. É hora de seguir pelo vale, mais fundo, onde as pedras viram caminho largo e a terra vira chão de casa. A trilha agora é sombra e luz alternadas, como uma manta trançada. O viajante caminha como quem caminha dentro de uma música lenta. À beira do caminho, flores mínimas, brancas, amarelas, se oferecem sem alarde. Ele não colhe. Ele olha. O olhar já basta. Às vezes, é tudo que as coisas pedem, serem vistas com calma. O narrador te pergunta com delicadeza: você pode olhar a sua própria calma agora? Não para melhorá-la, mas para reconhecê-la. Ela está aí, tímida talvez, mas presente, como flor pequena de caminho. Cada passo que se dá ao encontro do vale é um passo que se dá ao encontro do sono. O paralelo é perfeito. O corpo entende que a altura ficou para trás. A mente entende que a vigília ficou mais leve. O coração entende que o perigo nunca esteve aqui. E, entendendo, todos baixam a guarda. Os guardiões da montanha continuam, à distância, olhando como quem olha a criança que desce escada depois de aprender a subir. Não interferem. Confiam. Mais adiante, uma ponte simples cruza um fio d'água. O viajante para no meio, encosta os dedos no corrimão de madeira e observa. A água passa. Ela não se lembra do que passou. Ela não antecipa o que vem. Ela só passa. O viajante inspira,
expira e, por um instante, é água também. Você pode ser água agora, entrar, sair, sem esforço, sem mapa, sem pressa. É nesse estado que o sono encontra a porta aberta. Quando o vale os recebe por inteiro, o mundo cheira mato, pedra aquecendo, lenha antiga. O viajante sabe que poderia continuar por horas, mas escolhe não. Escolhe parar num lugar de sombra, encostar as costas num tronco e fechar os olhos. Não para dormir, necessariamente. Para praticar o quase. O quase que tanto acalma. O guia se afasta um pouco e dá espaço. O espaço é também guardião. O espaço entre um passo e outro, entre um pensamento e o seguinte, entre um despertar e um adormecer. Nesse vão macio, a história se ajeita. Você, aí, pode parar também. Encostar mais o corpo, ceder mais 1 centímetro ao colchão, soltar mais 1 grama de atenção, aceitar mais um gole de ar. O vale chegou dentro de você. Ele tem o formato exato do seu descanso. E, com ele, você carrega a certeza mansa de que não precisa cavar ouro nenhum. O ouro, agora, é o que você sente ao fechar os olhos e confiar que está sendo levado, com passos de algodão, para um lugar ainda mais manso, onde as cobertas são nuvens e a luz é um cuidado que não cansa. No coração do vale, o viajante encontra um pedaço de sombra que parece feito sob medida para o corpo dele. Um tronco largo oferece as costas. A terra, fofa, acolhe as pernas. O ar, limpo, perfuma os pulmões com mato e lenha antiga, lembrança de casas que acordam devagar. Ele não precisa dizer nada. O guia entende e se senta por perto, numa distância que conforta. A paisagem, com o rio correndo num fio de prata, guarda os dois como quem guarda sementes em um bolso de casaco. É então que o viajante pensa no ouro. Não no ouro que arde no fundo da montanha, pesado, duro, escondido, pedindo músculos e martelos. Ele pensa no ouro que é quieto, no ouro que não precisa de luz forte para brilhar. É o ouro do descanso. É o ouro que mora na pausa, na caneca morna, no cobertor bem posto, na palavra que chega mansa e diz já chega por hoje. Você consegue sentir esse brilho? Não é um brilho de olhos arregalados, é um brilho por dentro, desses que a gente percebe quando a respiração se ajeita e o peito vira uma casa de janelas abertas. O guia tira do alforje uma manta mais pesada e a estende sobre as pernas do viajante. A lã tem cheiro de casa e de sol passado, aquele calor guardado que sobrevive noite adentro. A manta cai com peso bom, o peso que diz eu cuido. O viajante alisa a superfície com a palma da mão e a textura responde com um carinho antigo. O rosto dele se desamassa, a boca pede um gole de água, o ombro desce, aliviado. Você pode se dar esse ouro agora. Um gesto simples, ajeitar o travesseiro, puxar o cobertor mais um pouco, virar de lado na direção que seu corpo preferir. Deixe que o conforto te encontre do jeito mais fácil. Ao redor, o vale conversa em volumes mínimos. Um inseto risca o ar e some. Uma folha cai com uma indecisão macia, balança, pousa. A água, incansável, passa como quem repete uma oração que nunca cansa de dizer. Essa repetição, tão mansa, cria um ritmo que embala e não exige nada além de estar. O viajante acompanha com a respiração. Entra, sai. O coração, obediente, bate numa batida que combina com a sombra, o tronco, a manta, o silêncio. O narrador aproxima a voz do seu ouvido e sussurra. Sinta como tudo, sem pedir, escolheu ficar devagar. Você pode ir junto. Basta não atrapalhar a delicadeza do que já está acontecendo. Ele pensa, com um respeito que não dói, nas minas. No corpo que ali trabalha, no tempo que ali se dobra, no som que ali ecoa. E sorri por dentro. Ele não duraria um dia. Não é vergonha. É certeza doce de quem aprendeu a ouvir o próprio ritmo. A coragem em dizer não hoje. A sabedoria em dizer não é meu. A gente passa tanto tempo tentando ser de todos os lugares que às vezes esquece o lugar exato onde a noite quer que sejamos. Deitados, quentes, com os olhos fechando devagar. O ouro que o viajante deseja agora é outro. Não brilha na palma da mão. Brilha quando as pálpebras encostam e o mundo todo fica do tamanho da cama. Um cheiro de madeira aquecida chega num sopro. Talvez venha de uma cozinha distante. Talvez seja lembrança inventada.
Não importa. O corpo agradece do mesmo jeito. Esse cheiro arruma memórias boas. Um banco de madeira, uma xícara, um pano grosso sobre a mesa, um cachorro que deita aos pés. O viajante deixa a memória fazer o trabalho de aquecer. Você pode fazer o mesmo. Puxe uma lembrança morna. Não precisa ser grande, basta ser de verdade. Às vezes é o som de uma risada, às vezes é um raio de sol brincando na parede. Deixe essa lembrança ficar como um abajur baixinho dentro do peito. O guia, sem pressa, pega uma palavrinha no bolso e oferece ao viajante como quem oferece um doce. Descansa. O viajante aceita com um gesto de cabeça. Essa palavra, sozinha, é um talismã. Ela não promete, não cobra, não mede. Apenas convida. Descansa, descansa, descansa. Repetida assim, no volume certo, ela vira balanço. O narrador te oferece o mesmo presente. Deixe essa palavra se deitar no seu ouvido e fazer peso bom na sua nuca. Descansa. O mundo, lá fora, pode esperar. O dentro, agora, é o lugar que importa. Os dedos do viajante brincam com a borda da manta, como se fossem crianças num quintal seguro. Eles desenham caminhos pequenos no tecido, curvas e retas, e se cansam gostosinho. A mão, por fim, para sobre o peito. Sente-o sobe e desce. Sente a casa que o corpo é. O vento, gentil, passa os dedos na folhagem e pede silêncio com ternura. O silêncio obedece, mas não vira vazio. Vira presença. Presença das coisas que importam. O ar que entra, o ar que sai, a pele que sente, o peso que ampara. Você pode notar? Nada precisa acontecer para que a paz exista. Ela já existe. Ela só precisa de espaço. Há frases que a gente diz para os outros e esquece de dizer para si mesmo. O viajante as recupera. Está tudo bem. Você já fez o suficiente. Você merece descanso. Não são slogans, são chaves. Ele as repete por dentro, e a fechadura gira com facilidade surpreendente. O corpo responde ao ouvir o que sempre quis ouvir, tal como o chão responde ao receber a chuva, sem esforço, apenas sendo o que é. O narrador te convida a experimentar. Escolha uma frase ouro. Diga a si, do jeitinho que preferir, e deixe que ela sente ao seu lado, sem explicações. Ela vai ficar. Uma brisa mais fria tenta brincar de aviso. O guia percebe primeiro e ajeita a manta no viajante, cobrindo melhor as canelas, o tornozelo, a ponta do pé. Essa precisão de cuidado é um luxo manso. A ponta dos dedos agradece. O tornozelo suspira. Você pode copiar o gesto, do seu jeito. Puxe a coberta até onde o corpo pede. Proteja a nuca, esconda as mãos, descubra o tanto que quiser. Ajustar é amar. Amar é aquecer. O tempo, aqui, não passa. Ele se deita. As horas não se contorcem. Elas se espreguiçam. O viajante, meio dentro, meio fora do sono, percebe que entrou no território do quase. Quase dorme, quase sonha, quase lembra. Nesse quase, o ouro brilha mais. Cada segundo ganha uma densidade macia, como se o ar tivesse virado um travesseiro muito grande. Ele não luta para atravessar a fronteira. Ele a deixa se aproximar, como quem espera na varanda a chegada de alguém querido que a gente reconhece pelo som do passo. Você reconhece também? O sono tem o passo conhecido. Não bate a porta, encosta a testa, sorri. É impossível não abrir. O guia fala de novo, mas agora sua voz é uma penugem. Quando você quiser. Não é ordem, não é pressa. É permissão. Há ouro também nas permissões. O viajante respira e sente a palavra se espalhar como mel morno nas clavículas. Quando você quiser. O narrador te empresta a mesma licença. Quando você quiser. Baixe as pálpebras. Solte a guarda. Deixe que a história continue sem você vigiar. Quando você quiser, o corpo aprende o caminho sozinho. Ele sempre soube. A água corre, o vento escreve, as folhas concordam. O mundo, por um instante, vira uma canção que embala e nunca chega num refrão alto. Ela apenas segue, num fio manso, sem precisar se mostrar. O viajante desliza para dentro dela,
E o ouro do descanso cobre inteiro, sem alarde, sem peso, sem alça. Não é para carregar, é para ser carregado. Você sente? O ouro do descanso não quer ser seu objeto, quer ser seu estado. E ele está aqui, agora, estendido como um lençol limpo, pronto para te receber. A voz amiga que te acompanhou até aqui se aproxima mais uma vez, como quem puxa a cadeira para junto da cama e se despede sem ir embora. Ela fala baixinho, para não assustar o sono que já chegou, mas o suficiente para que você ouça com aquela parte de si que não precisa de olhos. Boa noite, ela diz, e a noite responde com um sorriso de estrelas. O viajante, lá no vale, já não precisa escolher posição. O corpo escolheu por ele, de lado, mãos perto do peito, joelhos um pouco dobrados, manta cobrindo o que importa, rosto virado para um ponto do céu que só ele vê. O guia, por perto, guarda em silêncio aquilo que não se mede, companhia. A montanha, ao fundo, faz o que sempre faz de melhor, existir com grandeza tranquila. A lhama, em algum lugar, mastiga o vazio manso entre duas mordidas. E o rio conta histórias que não terminam, mas também não começam, apenas continuam. Aqui, no seu canto, você pode copiar a simplicidade dessa cena. Deixe a cabeça se acomodar mais fundo. Descubra o peso perfeito do cobertor, esse que não aperta e não solta. Sinta a temperatura do ar no seu nariz, o caminho que ele faz até o fundo do peito. Inspire como quem abre uma janela só o suficiente para a brisa entrar. Expire como quem apaga uma vela que já cumpriu seu papel. Sem pressa, sem som. Um vai e vem que estica a rede invisível onde sua mente deita. Se algum pensamento bater à porta, você já sabe o que fazer. Abra, sorria, ofereça um copo d'água e indique a cesta do lado de fora. Amanhã. Essa palavra é um travesseiro extra. Amanhã. Hoje. Não. Hoje, o silêncio te abraça. Ele não te pede nada e não exige atenção. Ele te envolve, te guarda, te aquieta. Sinta como ele rende o corpo, como se passasse a mão sobre os pelos do braço, alisando-os no sentido certo. Sinta como ele afrouxa os laços, abre os botões, desenrola os fios. O narrador, que ficou a noite toda ao seu lado, ajeita a história sobre você como quem ajeita um cobertor. Ele te agradece com uma gentileza que não precisa de palavra grande, obrigada por confiar. E acrescenta um pedido que é também uma bênção: permita-se dormir. Permita-se. Permitir é abrir uma porta que você mesmo tranca a chave do lado de dentro. Agora, você vira levemente a chave. É só um clique. Ouviu? O descanso entra, tira os sapatos, guarda o casaco e se senta no sofá do seu peito com intimidade de casa. Ele não é visitante. Ele mora aqui. Imagine, se quiser, que o céu escurece mais um tom a cada expiração. Que as estrelas apagam devagar como luzes de um teatro depois da última cena. Que a lua, cúmplice, puxa as cortinas do lado de fora para que, do lado de dentro, você possa dormir sem ser visto. Você não precisa manter o mundo aceso enquanto descansa. O mundo sabe escurecer sozinho. Ele aprendeu com a noite. E a noite aprendeu com você, que hoje escolheu o claro da calma em vez do escuro das minas. Agradeça, se couber, do jeito mais simples. Uma palavra curta, um pensamento, um suspiro. A gratidão é leve, ela não acorda ninguém. Pelo contrário, ela pesa como um edredom bom. Agradeça ao corpo que te trouxe até aqui. Agradeça a mente que aceitou abaixar a voz. Agradeça a história que conversou com você no ritmo certo. Agradeça a cama que te recebe sem fazer perguntas. E, então, não agradeça mais nada. Deixe o silêncio terminar a lista. Ele é excelente nisso. Antes de fechar os olhos por completo, a voz amiga te relembra, com carinho, por que você não duraria um dia nas minas de ouro incas. E responde num sussurro que não pretende convencer ninguém, porque o seu ouro, hoje, é outro. O ouro que você descobriu sem cavar, o ouro que brilha sem esforço, o ouro que te veste por dentro como uma luz morna. O ouro do descanso. O ouro da paz. O ouro do agora. E isso basta. Isso é precioso bastante para que você adormeça com um sorriso minúsculo, quase invisível, mas inteiro. Se quiser, faça um último gesto.
Encoste a ponta da língua no céu da boca e solte. Afrouxe a mandíbula. Deixe os olhos pesarem como pedras arredondadas de rio. Desça a tensão pelos ombros, braços, mãos, dedos e solte. Desça pelo peito, costas, quadris, pernas, pés e solte. Nada precisa ser segurado. Tudo pode descansar no lugar que ocupa. E, se algo ainda insistir em ficar de pé, diga: eu te encontro amanhã. Hoje, não. Hoje, o silêncio te abraça. A montanha, grande e certa, vela como um avô quieto. O céu, bordado de luzes tímidas, fecha a tampa do mundo com cuidado para não fazer barulho. O rio, que sabe de tudo, promete guardar segredos. O guia encosta a cabeça e deixa o chapéu cair sobre os olhos. O viajante, finalmente, entra no sono por inteiro, como quem mergulha num lago manso onde a água tem a temperatura exata do corpo. E você, aqui, vai junto, porque a história te trouxe pela mão até a borda, e agora você sabe, não há profundidade que assuste quando a superfície é carinho. Durma. Durma sem pressa, sem medo, sem tarefa. Durma como quem encontra a posição antiga do coração, aquela que ele sempre buscou. Eu fico em silêncio agora. Fico do lado de fora da porta do seu quarto, cuidando para que nada faça barulho. Se precisar, estou aqui. Se não precisar, melhor ainda. O silêncio toma o meu lugar. Ele abraça você inteiro, repara o que precisa, organiza o que ficou, dissolve o que sobra. E, quando o dia chegar do lado de fora, por dentro você ainda estará coberto pelo que importa. Boa noite. Que o ouro do descanso seja seu. Que o sono desça como um cobertor perfeito. Que seus sonhos sejam macios e que, ao despertar, você leve consigo a lembrança do que é ser guardado pela montanha, pelo céu e por tudo aquilo que, mesmo em silêncio, te quer profundamente bem.